Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Só para quem não me conhece, eu sou Viviane Ventura, já trabalho com as constelações há mais de 6 anos, tenho 48 anos, então, ou seja, 42 anos da minha vida praticamente, eu também não conhecia nada disso, que hoje nós temos o prazer de dividir com vocês. Né? Estamos aqui fazendo isso porque, de fato, foi algo que mudou a minha vida, um divisor de águas. Então, existe uma Viviane antes desse conhecimento sistêmico e uma Viviane depois desse conhecimento sistêmico. E aqui, né, minha parceira, minha amiga, que também, né, esse movimento sistêmico me trouxe como presente, eu tenho a Gi. Então, ela também vai se apresentar rapidamente para quem ainda não a conhece. Eu sou Gisele, eu tenho 42 anos, né? Começamos juntas essa jornada, né, do conhecimento na parte sistêmica, né? E também, para mim, foi um divisor de águas, né? Continua sendo, né? Hoje a gente está falando que é um processo contínuo, né? Quando a gente entra em contato com as constelações, a gente inicia um processo que muitas vezes a gente fala, caramba, ai, tá bom agora essa questão, né? Esse ponto. E aí depois a gente percebe que a gente ainda tem coisas para ser trabalhadas, né? Então, por isso, acredito que tudo nos uniu, né, para estarmos aqui e também levarmos esse conhecimento para vocês, né? Acho que a grandiosidade é o que faz, né, é o que fez a gente querer compartilhar, né? E hoje a gente vai falar sobre o dinheiro, sobre a energia do dinheiro e o quanto ela pode estar bloqueada na vida da gente, né? Acredito que todos que estão aqui, isso inclui a nós, né, Vivi? A gente se questiona por que eu ainda tenho essas travas, por que eu ainda não me relaciono tão bem com o dinheiro? Ou melhor, porque o dinheiro não chega até a mim, né? Tem esse pensamento também. As oportunidades, né? A gente sempre tem aquela sensação de que o outro está sempre à frente, o outro está sempre ganhando mais, o outro está mais rico, presente, né? As oportunidades estão batendo mais à porta do outro, e quando a gente se aprofunda nisso, a gente vai vendo que não é bem assim, né? E Bert, ele fala muito, tem essa relação muito estreita com o amor interrompido. O amor interrompido diante da nossa mãe e também do nosso pai, né? Então, quando a gente não acessa esse amor, a gente tende a ter dificuldades. E tem uma frase muito forte do Bert que é: o sucesso tem a cara da mãe. Porque a mãe, ela nos deu a vida. Ela nos deu, muitas vezes, da forma dela, né? E a gente entra nos questionamentos, nos julgamentos, na troca de hierarquia, e a gente acaba bloqueando essa energia do dinheiro. O amor interrompido não quer dizer que é o amor interrompido da nossa mãe em direção a nós. É o amor interrompido nosso em direção a ela. Ele está ali, essa energia está ali. Somos nós que, por muitas vezes, ou por uma postura arrogante, ou por estar preso na infância, na nossa criança, nós nos negamos a acessar. E é engraçado que, se você parar para pensar, isso também tem uma conexão com o dinheiro. Não é a mesma forma que a gente se relaciona com o dinheiro também? Puxa, parece que ele está ali, mas eu não consigo acessar. Tem um bloqueio. E a gente consegue fazer essa alteração a partir daqui, de dentro de nós. Esse é o movimento que tem que começar diante, em direção à nossa mãe, né? Tem uma frase
que a gente fala muito nos atendimentos, né? Nas frases de cura que a gente fala, que é, a gente tem a mãe certa. Eu tenho a mãe certa para mim. Isso, quando é falado, quando a gente entra em contato com essa frase a primeira vez, às vezes a gente fica até puto da vida, né? Fala assim, como assim eu tenho a mãe certa para mim? Como assim? Que você está me falando isso? Quem é você para me falar isso? Né? E a gente tem a mãe certa, porque a gente fica com aquilo que ela nos deu, que é a grandiosidade da vida, e a gente também fica com aquilo que ela não nos deu. Aquilo que ela não nos deu é o que nos traz força. Só que muitas vezes a gente não olha para isso. A gente só quer olhar para aquilo que ela deveria ter nos dado, né? No sentido de, poxa vida, poderia ter sido mais carinhosa, poderia ter sido diferente, poderia ter agido, né? Feito escolhas diferentes, né? Isso é uma arrogância. Isso é querer ser maior do que a mãe. E a gente troca a hierarquia. E aí não tem como acessar mesmo, né? Que é como se fosse um grande rio, né? Uma cachoeira, onde a água vem da nossa mãe para nós, que estamos embaixo dessa cachoeira. E imagina a mesma coisa a energia do dinheiro, né? Se a gente está lá embaixo, a gente está pronto para receber a vida que vem dela. Se a gente está ali, não quero, é assim, assado, na lamúria, na lamentação, uma postura de criança mesmo, a gente sai debaixo dessa cachoeira para receber toda essa força, toda essa energia da vida, e a gente quer subir essa cachoeira, quer ficar lá em cima da cachoeira, falando, viu? Deus, né? Deus, dá para mandar uma mãe diferente que essa aqui, né? Nem quero essa, né? Prefiro a minha vizinha que foi minha mãe, minha avó que foi minha mãe, né? Ou então eu tenho duas mães. A gente escuta bastante isso, né? Então, a gente troca a hierarquia. E aí não tem como chegar até nós. A nossa mãe não tem como chegar até nós. Porque muitas vezes também a gente fica naquilo que é da vida dela, das limitações dela, das escolhas dela. E a gente não olha para algo maior, que é a vida, que é o nosso bem mais valioso. Então, ficar com isso é ir para baixo dessa cachoeira. E imagine que abaixo dessa cachoeira é onde você tem o acesso para o mar, né? Para o oceano, onde estão as infinitas possibilidades, onde está a prosperidade, onde estão as oportunidades de trabalho. Ali sim, eu posso pegar a minha canoa e ir remando, para que eu acesse tudo isso. E não subir. Alguém já viu alguém conseguir subir uma cachoeira? Um bote? Né? Por isso, e aí os sintomas físicos também é aquele cansaço, é aquele, meu Deus do céu, está tudo bloqueado, porque você está nesse movimento de alma que é subindo a cachoeira. Vai cansar. Vai chegar uma hora que você vai sucumbir a isso, né? Então, essa postura do amor interrompido, que a gente precisa ressignificar e nos conectar com um grande amor à vida. Um grande amor àquela mulher que nos deu a vida. Então, é tirar esses julgamentos, é nos despir desses julgamentos, que quando a gente se despe, né, aí a gente consegue sentir na pele isso. E aí o movimento do dinheiro também pode acessar a gente, né? Tudo pode chegar mais fácil para a minha vida. Então, sempre é um movimento interno para que o externo possa acontecer, para que o externo possa chegar até a mim.
E a gente tem que pensar que o amor interrompido, ele pode começa, né, desde a gravidez dessa mãe. Muitas vezes não é uma gravidez planejada, ali a gente já começa, né, ou pode ter um primeiro trauma, um primeiro bloqueio, né, desse amor interrompido, de interromper esse amor, né? Então, uma gravidez difícil, uma gravidez de risco, onde... E a gente, é a primeira conexão que a gente tem, a primeira informação que a gente já começa a conectar com a nossa mãe, tá ali, né? Então, uma gravidez difícil, um casamento difícil nesse momento da gravidez, isso tudo já começa a introspectar em mim. Já começo ali mesmo como, né, um bebê, né, um feto, já começo a falar, eita, aí tem alguma coisa errada. E depois a amamentação, o Bert também fala isso, né, sobre a questão da amamentação, de mães que não amamentam, e existem infinitas questões, né, do porquê não amamentar. Aí também pode ocorrer, né, essa questão do amor interrompido. E na infância também, a gente que uma criança não entende muitas vezes que um pai, uma mãe vai viajar, vai, enfim, trabalhar e ela não tem essa noção de espaço. Então ela também sente ali que aquele pai ou aquela mãe foi embora e ela pode nunca mais voltar. Ali também fica né, essa energia de falta, né, de inacessível para mim. Ou ela não gosta de mim, aquela questão da rejeição, né? Esses são um dos pontos, né, de amor interrompido, que o Bert cita, né? Isso tudo que a Gi trouxe para a gente refletir tem muito a ver com a questão da ordem, né? Todo o movimento sistêmico ele é baseado num tripé, né? Que é o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Todo esse movimento que a Gisele descreveu aqui, ele acontece, todos nós fazemos isso, até hoje não conheci ninguém que não fez, quem sabe um dia eu conheço, né? Todos nós, começando de mim, quando estamos nesse movimento de muita exigência, de muita arrogância, primeiramente em relação à nossa mãe, aos nossos pais, e depois em relação à vida. Esse movimento de exigência, de achar que nós temos direito a algo, que alguém nos deve algo, que a vida nos deve algo. Ele é um movimento que nos sinaliza que nós estamos fora da ordem. E o que é esta ordem? É a chegada na vida, né? Eu acredito que todos nós aqui, quando chegamos na vida, com certeza os nossos pais tinham aí, no mínimo, mais de 15 anos, 17, com certeza. Talvez um pouco menos, mas não importa. E sua mãe e o seu pai nasceram antes de você, já tinham uma trajetória até você chegar, isso eu tenho certeza. Então, nós invertemos esses papéis. E veja, quando as pessoas que responderam o formulário, né, da primeiro encontro, o dinheiro ficou em primeiro lugar como dificuldade. E quando a gente pensa no dinheiro, geralmente é assim. Ah, eu quero dinheiro por causa disso, eu quero dinheiro por causa daquilo, eu quero dinheiro porque eu quero ajudar os meus pais, eu quero dinheiro porque eu quero viajar, eu quero dinheiro porque eu quero comprar uma casa, eu quero... É sempre um porquê. Ou seja, nós queremos o dinheiro para fazer algo para nós. É um movimento egoísta e egocêntrico. É um movimento infantil. Não que a gente não queira coisas para nós, não que a gente não tenha direito a isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode deixar e levar em consideração que o dinheiro é uma energia que se movimenta o tempo todo. E é uma energia de vida.
ele está a serviço da vida. E aí nós, quando olhamos sistemicamente, olhamos para um contexto. E aí a gente tem que olhar um pouco para a questão da escassez dentro do nosso sistema. Pode ser que aqui algumas famílias tenham mais escassez, outras menos, mas eu não tenho dúvida que os nossos antepassados tiveram destinos e situações bem mais difíceis do que a nossa. Então, quando nós vamos olhar para esse contexto que nos trouxe até aqui, a gente pode olhar, por exemplo, para a nossa lealdade em relação aos nossos antepassados. Quanta penúria, quanta miséria, a imigração, quantos dos nossos antepassados deixaram boa parte da família em outro país, entraram num navio, navegaram meses. Muitos ali morreram de fome, de doenças, sem condição nenhuma, nem de higiene, muitas vezes, vindo para um país que eles não sabiam nem como era, nem o que ia acontecer quando eles chegassem aqui. Eles abriram mão de muita coisa. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Ou seja, foi um alto preço. E a nossa alma sabe disso. Por mais que nós não pensemos nunca nisso, nossa alma sabe. Os escravos, quantos dos nossos antepassados não foram, de repente, escravos? Ou senhor de escravos? Ou seja, a gente também tem os donos das fazendas, das grandes terras, em que enriqueceram às custas da exploração e da dor do outro. Isto é uma informação do nosso sistema também. Falência, riquezas que foram tomadas ao preço da vida de outra pessoa. Quantos nós não estudamos na escola, não vemos reportagens e tantas coisas de pessoas que invadiam terras. Antigamente era assim que você tomava posse de uma terra, não tinha uma escritura. Era na base da faca, né? Então, veja, toma-se algo. E essa informação toda faz parte. Então, vamos pensar assim. É como se o nosso sistema fosse um bolo, um grande bolo. E eu sou uma pequena fatia deste bolo. Mas tudo que contém no bolo, eu também contenho em mim. Não tem como separar. Nós somos a mistura de muitos. Então, nós somos muito leais. E isto é inconsciente. Existem algumas dinâmicas que a gente observa nos movimentos sistêmicos, nas constelações, na literatura, que são, às vezes, dinâmicas de morte. Muitas pessoas não conseguem ter dinheiro, não conseguem ficar com o dinheiro, porque elas estão atreladas ao destino de alguma pessoa que partiu muito cedo. Também é uma dinâmica que a gente observa muito. Então, às vezes, aquela pessoa, às vezes a mãe morreu no parto, ou às vezes ela tem irmãos que não ficaram na vida, parentes que foram embora da vida muito cedo e que trouxeram uma falta e uma dor muito grande. E a gente fica vinculado a isso. Então, é como se nós não nos sentíssemos no direito de ter dinheiro, de usufruir da vida, porque o outro não teve, o outro não ficou. Isso tudo que eu estou conversando com vocês, a Gi conversou, é inconsciente. Até que a gente comece a fazer este movimento de olhar para dentro de nós, olhar para a história do nosso sistema
e começar a estabelecer conexões. Veja, os mortos não precisam do dinheiro. Que função tem o dinheiro para alguém que não está na vida? Nenhuma. E às vezes, o que nós trazemos dentro do nosso coração é um movimento inconsciente de amor. Isso também é uma dinâmica de escassez. A expiação é outro movimento de escassez. Muitas vezes a gente faz algo ruim para alguém em determinado momento de nossa vida, e depois, ao longo da nossa trajetória, nós vamos batendo em nós mesmos numa tentativa de expiar aquilo que um dia nós fizemos para outro. Né? Uma vez eu presenciei uma constelação de um homem que conseguia conquistar dinheiro, ganhava dinheiro, mas ele perdia tudo. Tudo, dos jeitos mais bobos que a gente possa imaginar. E o que apareceu ali na dinâmica da constelação? E mais para trás, ali, né, ao longo da trajetória da vida dele, e com mulheres diferentes, ele fez 6 abortos. Foi isso que apareceu. Ou seja, quantas vidas ele encerrou, ele ceifou ali. Então, é como se a alma dele agora não permitisse isso. Era um movimento de expiação. Então, isto também é algo que acontece muito nas dinâmicas com o dinheiro. Né? Então, assim, quando a gente olha para esse movimento do dinheiro, que, como a gente colocou aqui, é um movimento de vida e de abundância. A pergunta é, para que eu quero dinheiro na minha vida? E não por quê. O para quê, ele está conectado ao movimento para frente. Ele está conectado ao movimento de vida. Ele está conectado ao movimento para o outro. Claro que para nós também, entendam o que eu estou dizendo. Mas não é só para mim. É também para mim. Ele é amplo. Porque o porquê, ele é um movimento egoísta, egocêntrico. E muitas vezes, quando alguém nos pergunta assim, tá, mas para que você quer dinheiro? Ou para que esse dinheiro? O movimento, geralmente, na maioria das vezes, ele é para trás. Entendam para trás como hierarquia. Então, é que eu quero ajudar os meus pais. Nós queremos fazer um movimento, geralmente, contra a ordem. Não que nós não possamos ajudar os nossos pais. Podemos, do nosso lugar de filho, não de salvador. Não com pena deles. Eu sou uma pessoa que, na minha adolescência, olhava as dinâmicas dos meus pais e olhava aquela questão com o dinheiro e pensava assim, não, mas quando eu crescer, eu vou fazer diferente. Isso aqui, não, isso está errado. E, claro, paguei o preço por isso, né? Porque não é assim. E vocês já devem ter escutado, né? O dinheiro não aceita desaforo, né? Quantos de nós, por exemplo, não quer dinheiro para guardar? Não preciso guardar dinheiro. Vejam, eu não estou dizendo que nós vamos sair gastando à toa aí. Veja, o dinheiro não aceita desaforo. Mas guardar dinheiro, ter medo de usufruir, de multiplicar e de fazer coisas com isso a serviço da vida, também é um movimento de escassez. Ou seja, a gente acha que sempre vai faltar.
Talvez quantos na nossa história para trás não viveram uma penúria tão grande de escassez, que hoje, às vezes, a gente não consegue nem comprar pouca coisa. Por exemplo, eu vou, às vezes, ao supermercado e eu posso comprar 2 latas de alguma coisa, eu vou lá e compro 8. Aquele medo que falte, o medo da falta. E, às vezes, se a gente parar para olhar isso, a gente vai falar assim, mas de onde é que vem essa informação? Porque quando eu olho para a minha vida, não tem nada faltando. Essas lealdades, elas são bem profundas em nós. E eu tenho para mim, né, e cada um de nós tem uma experiência, eu acho que o dinheiro e essa relação nossa com o dinheiro é uma das que mais a gente vai trabalhando. Porque parece que cada vez que nós fazemos um movimento e olhamos para isso, a gente tem que dar uns passinhos para trás e olhar e ressignificar algumas coisas dentro de nós, na nossa postura. Então, para que da energia do dinheiro, do movimento do dinheiro, ele tem um propósito. E a nossa maior riqueza são os outros. A maior riqueza são os outros. Hoje, eu e a Gi estamos muito felizes e ricas. Porque, olha, quando a gente olha nesta tela, nós temos muitos. Nós temos muitos que vão ouvir essa aula gravada depois. Então, veja, nós estamos no movimento da vida de entregar a vocês um dia, algo que um dia também foi derramado sobre nós. Mudou a nossa vida. A gente não pode reter isso. Não, vou guardar tudo para mim, Gi, porque vai que falte. Não. A gente coloca isso a serviço. Vocês vão ouvir, e se isso fizer sentido para vocês, vocês vão se deixar também se banhar por isso, se preencher disso. E talvez um dia, lá na feira, no trabalho, alguém chegue para vocês e faça algum comentário, e você também vai derramar isso que você tomou sobre o outro. Então, veja, a nossa maior riqueza são as pessoas. E veja, voltando naquilo que a gente falou no começo, quando a gente vai ficando extremamente exigente, né? Olha, para ser meu amigo, tem uma lista aqui de exigência. E nós vamos riscando as pessoas da nossa vida, aí sim nós vamos ficando escassos. Escassos de recursos. Então, vejam, o outro é a nossa maior riqueza. Só tem sentido hoje eu e a Gi estarmos aqui, porque vocês estão aqui. Se vocês não estivessem aqui, nós estaríamos falando para a tela de um computador. Entendem? Então, assim, é por isto que esse movimento começa no mais íntimo do nosso ser, na nossa criança. Vocês todos, quem aqui não é mãe, mas já deve ter presenciado uma mãe amamentando seu filho, seja no seio ou até mesmo na mamadeira. A criança, naquele momento, com sua mãe, é como se fosse uma única coisa. E ela toma aquele leite. Ela se nutre daquilo, sem exigência nenhuma. Alguém aqui já viu uma criança sendo amamentada pela sua mãe, dizer assim à mãe, eu não quero esse leite, não. Ele não está bom na temperatura, não estou gostando. Não, o gosto desse leite não está legal. Não, alguém já viu alguma criança fazer isso? A criança toma. Toma tanto que às vezes até volta, né, um pouquinho, de tanto que toma. E a gente tem muito nítido aquele olhar de prazer e satisfação e de preenchimento
que aquele movimento traz? A nutrição. Né? E esse movimento do amor interrompido é o movimento onde a nossa criança, em algum momento, porque não tinha recurso, era uma criança, entendeu que a nossa mãe, de alguma maneira, nos abandonou. Acontece com o pai? Acontece, mas é muito menos. É com a mãe a nossa primeira relação. É ela que nos permitiu a vida. Nossa mamãe colocou a vida dela em risco para que a gente estivesse aqui. Nós, mães que estamos aqui, fizemos isso pelos nossos filhos também. Então, veja, a mamãe, de repente, precisou se ausentar um tempinho, e às vezes, gente, é um tempinho mesmo. Criança não tem noção de tempo. Né? Quem aqui já viajou com uma criança no carro? Você vira a esquina, ela fala, já chegou? Falta muito? Ela não tem noção de tempo. O que a criança sente é um abandono. E aquele abandono dói tanto em nós, que assim que a mamãe volta, a gente se afasta, tentando se proteger daquela dor. Só que aí nós vamos ficando afastados cada vez mais. Cada vez mais. Então, é aí que o Bert faz muito, Bert Hellinger, né, quem trouxe para nós as constelações da maneira que nós conhecemos hoje. Ele traz muito isso. E vejam, quando a gente, todas as vezes que eu atendi clientes que vieram fazer uma constelação para olhar para a sua questão financeira, o dinheiro é colocado como representante no campo, o dinheiro sempre está disponível. Sempre. O cliente, o representante do cliente, nunca olha para o dinheiro. Isto é algo, assim, impressionante. Então, vejam, o dinheiro está à disposição. E apesar de eu dizer, e de fato eu quero muito ele na minha vida, por que eu não olho para ele? Por que eu não me movo em direção ao dinheiro? O cliente geralmente está sempre voltado para as questões da sua família de origem, para as suas dores, para as suas lealdades, né? Para essas questões todas que eu conversei sobre escassez. Então, quer dizer, primeiro eu tenho que olhar para isso, depois a gente se volta para o dinheiro. Então, é um movimento intenso e constante na nossa vida. Não sei, Gi, quer falar um pouquinho, Gi? Isso aí que você falou, né, do não olhar, né, a gente faz algumas perguntas, né, antes de iniciar a constelação, o atendimento, e aí aquilo que a pessoa foi buscar, ela realmente não olha, né, geralmente olha para alguma perda, ou olha para os pais, como criança, né, então, olha, eu vou desligar minha câmera, e quando eu voltar, é mais ou menos esse movimento, ó. Como seria eu abrir a câmera e tá assim para vocês? É o mesmo movimento do dinheiro. Então, vocês são o dinheiro na minha vida e eu estou de costa. Então, a mudança de postura é minha, de me virar. Só que a sensação que a gente tem é que o dinheiro que está assim para a gente, mas na verdade é com nós. Essa é a nossa responsabilidade. Porque não é estranho vocês estarem aí olhando, tá? Com o rabicó, né? Para vocês, né? E é isso, é sobre isso. Eu estou aqui olhando aqui pro meu pai e minha mãe, viu? Onde vocês estão com a cabeça? Vocês só fazem isso. Meu Deus, Jesus Cristo, Deus, onde que vocês estão? Onde vai acabar essa tortura de ser mãe, de ser filha desses dois, de ter vindo nessa família, né? Olha, não incomoda vocês? E é isso.
A energia do dinheiro está disponível para nós, ela é abundante. Mas somos nós que não estamos disponíveis para o dinheiro. Forte isso, né? Porque se é uma energia gigantesca, né? Já é uma energia forte, é uma decisão nossa, tomar ou não tomar, né? Mas primeiro, é o que a Vivi sempre fala, né? Voltar a uma casinha, que é a casinha de pai e mãe, né? E a gente, às vezes, muitas vezes, não consegue olhar, porque quando a gente se vira, também lá atrás, a gente vai olhar, a nossa mãe também está virada, a nossa bisavó também está virada, o nosso pai está virado. Então, a gente fica naquela má consciência. Por amor a eles, nós dizemos não para o dinheiro. Né? Por amor à minha mãe, que nunca foi próspera, eu também não serei próspera. Senão a gente se desloca, a gente sai, né, da nossa consciência, da nossa boa consciência. E o software que roda é da escassez. Ah, é tão difícil trabalhar. É tão difícil, a minha mãe, né, tem essa crença ainda, né, dessa questão do dinheiro vir muito difícil. E do dinheiro vir fora dela. Minha mãe sempre trabalhou, trabalha até hoje, duro, firme, né? Ela tem essa noção, essa percepção de que o dinheiro é muito difícil de se receber. E eu trabalho muito essa questão em mim. E eu comecei a perceber na minha filha, a minha filha que está me ajudando em algumas questões, né, do online. Não, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Então, assim, eu fico assim, cara, eu passei a mochila para ela, passei adiante, né? Porque, e aí a gente fala assim, gente, mas eu sou fraca, eu sou uma pamonha, que eu sei que isso não precisa ser assim. Aí eu vou lá, eu vejo na internet, eu vejo uma frase linda, né? Falo, nossa, mas eu sei, mas eu não consigo. Não é que a gente é pamonha. É que, veja bem, existe uma informação que rege a nossa, né? Que é o a fatia do bolo. É a fatia do bolo. Não tem como eu ter uma cobertura né, de chantilly, que todo mundo está coberto de brigadeiro. É uma força invisível, mas que rege a gente, que rege a nossa, né, nosso livre-arbítrio, que nem sempre é tão livre assim. A gente acha que a gente tem um livre-arbítrio, eu vou lá, eu faço o que eu quero. Uhum. Vai lá estudar a história de vida dos seus antepassados. Há uma tendência fortíssima a repetir. Então, é um software que está rodando, um programinha que está rodando ali, ó, há muito tempo. É difícil fazer o inverso. Porque a tendência é, às vezes, faz, mas vai lá, ganha um pouco de dinheiro, sou tão diferente. Peraí, tá todo mundo olhando para lá, eu não posso olhar para cá. Eu vou me boicotar para também olhar para lá, onde todos olham. Como assim? Estou olhando para cá, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quais são as crenças que a gente carrega pela mãe, né? Sempre de algo externo. Minha mãe sempre teve a dependência do meu pai, mesmo trabalhando ainda tinha dependência, enfim. E a gente pode ressignificar isso através daquilo que a minha mãe não me deu, né? Minha mãe poderia ser assim, fera na parte financeira, mas ela não foi. E eu aprendi com ela não sendo fera. Porque as dores dela também, né? Existe a dualidade, aquilo que eu carrego como dor inconsciente e simplesmente repito, e existem as dores que eu falo, opa, é uma dor. E aí o movimento é, querida mãe, eu deixo para você o que é seu e fico com o que é meu. Assim fica leve, para mim e para você. Então, é um desvincular, né? Porque senão a gente vai carregando o destino de todo mundo, e a hora que a gente vê, estamos lá, olhando. E tem o outro lado disso, viu?
que é assim, Beth dizia, que o sucesso, ele é solitário e muitas vezes insuportável. A gente diz tanto, né? Nossa, eu queria ganhar milhões, ou eu queria ter tantos mil na minha conta. E aí vamos imaginar a situação. Nós nos vinculamos muito mais ao sofrimento do que ao sucesso. Percebam isso? Não sei vocês. Mas eu tenho uma vizinha lá que é assim, entendeu? Não sei vocês. Então, por exemplo, né? Estou lá e, de repente, encontro lá a Selma. E daí nós vamos conversar. E aí, Selma, tá tudo bem? Né? E a Selma fala, ai, menino do céu, você acredita? E começa a falar, né? Ou que está doente, ou que está faltando algo, ou que está desempregado, enfim, coisas que fazem parte da vida. Mas que nos levam para o menos. E eu, muito prontamente, vou falar, ah, Selma, tenha paciência, olha, Deus vai prover, enfim, cada um vai usar a sua dinâmica, mas eu vou me compadecer, né? Muito bem. E a Selma vira para mim e diz assim, e aí, Vivi, e você, como que você está? Falo, Selma, você acredita que semana que vem eu estou indo para Dubai? Eu e a minha família inteira. Gente, nós não damos conta de fazer isso. A gente não consegue falar, não sei se vocês já viveram essa experiência. É difícil. A gente fica com uma má consciência. Porque, veja, como que eu posso ter sucesso? Como que eu posso ter muito dinheiro? Se quando eu olho, às vezes, para os meus pais, eles tiveram uma vida muito difícil. Como que eu posso fazer uma faculdade se a minha mãe era analfabeta, de repente? É pesado. Então, muitas vezes, esse movimento em nós é muito difícil. As falas que Bert Hellinger foi trazendo nos livros, em toda a literatura, não era algo que ele estudava, era algo que ele observava nas relações, nas constelações que ele atendia. E, contudo, não é uma regra, mas é difícil. Eu não sei se, claro, em cada um a sua proporção. Como que eu esfrego na cara do outro o meu sucesso, o meu dinheiro e tudo que eu estou conquistando, se o outro está no movimento de dor, do menos, a gente não consegue fazer isso. Claro que eu estou trazendo para uma situação única, mas esse movimento ele é inconsciente em nós o tempo todo. Muitos de nós, quando olhamos às vezes para trás, sentimos pena dos nossos antepassados. Dó, pena, coitado. Gostaríamos que o destino deles tivesse sido diferente. E muitas vezes queremos o dinheiro para dar uma corridinha lá atrás, mudar esse destino. Só que lembre-se, todo o movimento da vida, ele é para frente. Então, quando eu quero vibrar e quero me conectar e olhar para a grandiosidade e abundância do dinheiro, eu tenho que tomar toda a força dos meus antepassados, da minha história, pegar tudo isso. E por eles também, fazer muito boa coisa da minha vida. De preferência daqui para frente, para os meus filhos, para os meus netos, para as pessoas que o universo for trazendo até mim. Porque se no mais íntimo do meu coração eu quero dinheiro para me virar para trás, o dinheiro não vai ficar. E eu volto a dizer, tá? Eu não estou dizendo aqui que então eu não posso ajudar os meus pais, então eu não posso... Não, não é nada disso. É tudo como nós fazemos isso e com qual postura nós vamos fazer isso. Mas o movimento ele é para frente e isto é nítido.
A gente vê esse movimento, essa energia do dinheiro, que ele circula, ele é vivo, não é uma energia estagnada. Então, ele só pode ser para frente. Eu não sei, alguém tem alguma pergunta, quer dividir conosco alguma reflexão que fez, algum movimento que já fez a respeito disso na sua vida, né? Dizer para nós se está fazendo sentido para vocês, isso que nós estamos dividindo, assim como faz para nós, né, na nossa vida. Sim, pode abrir seu microfone. Oi, é a Gi, é a Giovana, tudo bem? Tô assistindo, Tudo, Gi. todo mundo tá ouvindo porque tá na Viva Voz, aí tá todo mundo prestando atenção. Acho que quando você tava falando em relação, quando a gente se compadece com a situação do outro, por isso a gente não consegue expor situações boas, quando alguém acabou de expor uma situação ruim, me fez pensar que muito sobre a situação em que quando você muda de sintonia, naturalmente você acaba conhecendo gente que bate com aquela sintonia, no sentido de, tipo, aquela famosa frase, diga-me com quem andas e lhe direi quem és. Quando você muda a chavinha na sua cabeça, automaticamente você começa a perceber que você está se rodeando com pessoas diferentes. Eu acho que foi, não se falou assim, eu falei, nossa, aquela frase é bem assim. Olha, Gi, é isso mesmo. É igual uma frequência de rádio, né? Uma frequência de rádio, uma frequência de Wi-Fi é uma frequência, né? Então, a maneira que eu ajusto essa frequência dentro de mim, eu vibro de um jeito diferente. E, naturalmente, o universo me traz algo que está na mesma vibração que eu. E é isso. Agora, veja, se a gente quer vibrar para trás, e entendam para trás, quando nós estamos olhando para a história dos nossos antepassados, querendo salvar as pessoas dos seus destinos, quando eu estou nessa sintonia, eu vou vibrar em mono, né? Antigamente, lembra o rádio? Quem aqui é mais velho, né? Não vai dar para ser estéreo, nem um som tão lindo. Não, a TV lá em branco e preto. Por quê? É a minha vibração. Né? Entendam. Quem aqui tem filhos consegue perceber isso muito facilmente. Quando nós olhamos nossos filhos e percebemos que eles estão bem, qual é a sensação em nós de que tudo valeu a pena? Agora, quando a gente olha para os nossos filhos, e é claro, existem altos e baixos, e nós vemos nossos filhos fazendo escolhas, que nós sabemos que estão arrastando eles para o menos, como é que nós ficamos? Então, imagine os nossos antepassados, os seus antepassados atrás de você, os imigrantes, aqueles que faliram, que sofreram escassez, passaram fome, lutaram em guerras. E eles olham você olhando para trás e se chicoteando por amor a eles. Vocês acham que o coração deles fica felizes? Eu tenho para mim que não. Agora, né? Vamos imaginar lá os nossos antepassados todos atrás de nós, né? E aí os antepassados lá da Paloma todos atrás dela. E a Paloma indo para frente na vida, tomando tudo isso como força, como combustível e fazendo o movimento para a vida. Eles vão olhar e vão falar, gente, valeu a pena carregar o piano nas costas. Olha lá, agora ela senta e toca uma linda música. Porque muitas vezes o que acontece é isso. Nossos antepassados carregam um piano, gente, até a cobertura, nas costas.
E a gente chega e quer descer o piano para subir com ele de novo. Oxe! Só que tudo isso é amor. Mas é um amor fora da ordem. Como assim fora da ordem? Lembra a fala lá do início? Eu quero salvar quem veio antes de mim. Eu não aceito o destino deles, a história deles. O passado é inevitável, não tem como modificar o que aconteceu. É a mesma coisa. De repente eu digo aqui para Maria José, amanhã vai chover. E ela vira para mim e fala assim, não, mas eu não concordo. Gente, o que isso muda? Nada, vai chover. Queira você ou não vai chover. E quantas vezes nós não olhamos para a história dos nossos antepassados e falamos, eu não concordo com isso. Minha mãe casou com meu pai. Onde você viu casar com aquele homem, Gi? Ah, não sei o que ela tinha na cabeça, eu não concordo. Não, tá certo isso não. Veja, quem sou eu? Aliás, se não fosse aquele espermatozoide, eu não estaria aqui. Ia ser outro modelo. Esse aqui não. Tinha que ser aquele lá. Esta é a grandiosidade da vida. Né? Então, veja, percebem como esse movimento do dinheiro, ele está muito mais, ele é muito mais profundo e amplo do que simplesmente ganhar ali uma bufunfa, como diz a Gi, ganhar um trocadinho. E quantas vezes, então, nós não nos sentimos merecedoras? Diz aí, se eu viro para Kelly e falo, Kelly, olha, sabia, você é uma excelente veterinária. E entrego para Kelly inúmeros elogios. O que geralmente a gente faz? Não, imagina. Ou a gente diz assim, muito obrigada, eu recebo com carinho tudo isso. O que a gente faz? Não. Então, será que a gente se sente merecedor? Apesar de querer tanto algo, a gente deixa esse algo chegar? Para ele chegar, eu tenho que abrir um espaço dentro de mim primeiro. Porque se não tem espaço, como é que ele chega? Não chega. E muitas vezes, de onde é que vem isso? Eu não sou merecedora. Veja bem, eu não fui merecedora nem do amor da minha mãe, a nossa criança pensando. Minha mãe nunca me deu colo, nunca falou que me amava. Às vezes a mãe tinha 12 meninos para dar conta, 10, ou trabalhava fora. A avó tinha 16. Olha lá, dizendo que a avó dela só tinha 16, minha avó teve só 12. Então, vejam, a gente fica queixoso e não toma aquilo que nos pertence. E aí, quando alguém quer nos entregar algo, a gente diz, não mereço. Percebem quantas coisas em nós estão conectadas ao movimento de prosperidade e abundância? Né? Então, isso tudo fica para a gente pensar, refletir. Não sei se alguém quer partilhar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta que a gente possa colaborar. Ô, Maria José, pode abrir seu microfone, querida. Oi. Você estava. Eu estou super feliz de estar aqui, tá? Estou amando. Você estava falando de não ser merecedor e começou a tirar fotos de mim, parece, né? Sobre todos os ângulos, estava falando de mim. E é um misto, é uma coisa muito interessante que eu percebo nos meus movimentos. Assim, somos 5, né? 5 filhos. O quinto, eu sou a terceira de 5, né? O quinto não chegou, né? Ele veio, ficou só um pouquinho, e acho que quando a minha mãe soube que estava grávida, já perdeu. Mas os 4 estamos aqui lindinhos.
E não tinha, esses 4 acho que eram 12 para ela, ou 20, não sei, porque não tinha colo para todo mundo, né. Então as atenções estavam nos extremos, eu sou o sanduichão, bem do meio. Isso dá uma liberdade para você, porque, quando eu tento me colocar agora no meu lugar, tentando me posicionar, nossa, estou fazendo uma ginástica que vocês não têm noção. Quer dizer, acho que vocês têm, né, eu que não tenho. Porque assim, eu sinto, que era muito tranquilo ser do meio, porque as atenções não estavam voltadas para mim. Então eu tinha muito mais liberdade, porque a minha mãe era muito austera, tinha muitas liberdades, né, de fazer as coisas, só que tem umas coisas assim, aprender a amarrar o cadarço sozinha, sabe, a encapar o caderno sozinha, na época que a gente não tinha muita destreza para fazer isso. Então eram muitos exercícios, muito esforço. E ao mesmo tempo, essa liberdade cobra depois o "puxa vida, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer". E eu levo para a vida, porque a hora que vem um elogio de qualquer coisa que você sabe está estampado na cara, que você tem que pegar aquilo porque é teu, eu não consigo, eu não consigo. Não, não é nada disso, I'm not that good, entendeu? Não é comigo, né. E uma coisa que eu percebi muito, a hora que você estava falando do aleitamento, eh, eu tive, além dos, né, de sermos 5, eu tive um irmão de leite, que eu não sei como é que era antigamente, quando eu nasci, uma senhora da minha cidade era presidiária e tinha tido neném e tinha risco não sei o quê, acho que de o bebê não, né, não ir para frente. Então, levaram lá no hospital o neném para uma mãe amamentar e eu tinha nascido, então ela dava leite para mim e para esse bebê. E a gente ficou sabendo isso depois de crescida, e até conhecemos depois a pessoa assim, mas sem muito laço e tal, mas era uma coisa, assim, que eu fico pensando: "Puxa vida, como é bom você virar para trás e falar: 'Nossa, que menina porreta essa minha mãe'". Mas eu só olho para falar assim, "Por que que ela não me deu colo?". Tinha leite até para o outro, mas para mim não tinha colo, né. Então eu falei: "Ai gente, enquanto eu não mudar isso, eu vou continuar ganhando os mesmos tostões todo mês. Eu tô precisando demais", né. Mas tem que fazer, eu acho que esse movimento de olhar, né, de olhar para frente, né, e não olhar para a dor só, né. O movimento acho que de olhar para frente, não ainda estou no prezinho para fazer esse movimento. Acho que era isso que eu tinha que comentar com vocês, partilhar um pouquinho da minha história, que eu estou pensando agora, faz só 57 anos e agora que está caindo essas fichinhas que tenho que olhar mais, de um jeito que isso me impulsione para ir para frente, né, e não para ficar brincando de estátua e brincando de olhar para o atrás, né, olhar para o que já passou. Mas é muito bom. Eu queria até comentar que o outro encontro eu fui saber dele, quer dizer, eu já sabia dele, né, que a Giovana Simone, a Giovana me contou já faz um tempo, mas eu não tinha ido ver. Agora que eu fui ver, e aí foi acho que anteontem que eu vi inteiro né, o encontro. E eu falei: "Nossa, eu não posso perder o próximo, porque tá falando umas coisinhas que os meus ouvidos precisam ouvir". Ai, que bom que deu certo de estar aqui. Pelo menos vibrar nessa frequência deu certo, que eu consegui chegar até, né, e estar junto com vocês todos, né, porque compartilhar até coisas que a gente não tá falando, né, mas que tá tudo nas ondinhas vibrando junto, né, na mesma frequência, muito bom. Vamos ver se agora eu aprendo melhor a botar os olhos para frente na estrada, né.
Eu acho que tem algum problema de conexão nas duas, na Viviane e na Gi. É, no Caiu meu, a no meu conexão a vai hora que você sair. estava falando, Maria José, mas eu acho que logo, logo elas estão É. com a gente. Só um minutinho aí que elas já voltam já. Deve ter dado algum probleminha lá. Isso, acho que é só a gente aguardar um pouquinho. Acho que Aguardem. nesse meio tempo, se alguém Ah, quiser, já né, fiquei tiver até alguma, aqui, já fiquei até aqui, fica até o fim. Ah, não. Vão voltar já. Só um minutinho. com certeza, Maria José. Aí a gente já Ah tá lá, a Gi já entrou. aqui. Oi, Deu Gi. problema só na conexão, né? Mas estamos É, aqui. Gi, tá me escutando? tô. Tá me Tá. escutando? Vocês estão me ouvindo? Tô. Estão me Agora, vendo? agora sim, você tinha A um. Vivi que não. A Vivi voltou Agora a também. Vivi entrou. E Ô, Legal. gente, desculpe. E... Maria José, Oi, tô aqui, Maria, esperando a tô resposta aqui. de vocês. Oi, tô aqui, estamos juntos. a gente fica muito feliz, né, em escutar um relato desse, né? A gente sabe a importância e a força que os conceitos sistêmicos trazem, né, para a vida de todos nós, né? Então, quando a Maria José falou, achei muito interessante que você comentou sobre eu ainda fico lidando comigo, né, para parar de receber os tostões, né? Achei tão rico, tem uma frase tão rica, né, sobre os tostões. E, e a gente tem que também, Maria José, pensar, ficar atenta à forma como a gente fala, sabe? Porque às vezes a gente também a forma de falar já é algo que vem, né, Olhar de para lá que a trás. gente assim, é tão difícil, né? Quando a gente fala isso, a gente já está estabelecendo uma barreira também, né? É Um aquele eu limitador, tento, estou tentando, né? um Isso é limitador. algo que a gente modifica a fala, né? E a fala é um vibrar, né? É a questão que ela estava falando sobre a estação de rádio. Então, quando a gente vibra diferente e a gente se policia, né, naquilo que a gente está, a forma como a gente está falando aquilo, né, que nem um trocadinho, eu vou ganhar um dinheirinho, né, a gente já está, né, vai receber os tostões, né, porque Nivelando dinheirinho, no mínimo, né? é isso mesmo, né, então, assim, eu acho que a gente tem que um primeiro, só que assim, para a gente verbalizar, o pensamento já tem que estar se modificando ali, já tem que estar, postura, né? essa postura interna já tem que estar se movimentando, né, para vibrar diferente, né, e não tem como a gente não acreditar que esse vibrar positivo, esse falar positivo, né, não vai repercutir, né, sabe aquele negócio, estou pensando tanto em você, Maria José, hoje você apareceu aqui online. É à toa? Deixa eu falar uma coisinha. Claro. Sabe, Maria José, é tão forte isso tudo que nós estamos conversando, né? Que quando a senhora estava dizendo o seu relato, teve uma hora que você disse uma fala assim, e eu aqui conectada com você, você disse assim, que eu olho para trás hoje e digo, mulher porreta essa minha mãe. Os meus olhos se encheram de lágrimas aqui, o meu coração aqueceu um tanto, porque é assim que uma mãe se sente quando um filho olha para trás e diz: eu até posso não ter recebido tudo que eu queria, mas eu recebi o suficiente, Que era necessário, o necessário. eu E precisava. daqui para frente eu dou conta. Então é algo que aquece demais o coração daqueles que vieram antes, quando nós tomamos tudo isso, sabe? Porque é algo muito grandioso.
Nada é maior do que a nossa vida. Ela é um presente. Como é que a gente recebe esse presente? Né? Então, eu vou dar um presente ali para a Diandra e ela diz assim, nossa, mas com esse embrulho, não tinha um papelzinho melhor, não? Então, assim, como que a gente recebe esse presente? E essa vibração que nós vamos mudando em nós, essa postura, nos deixa leve para receber, porque aí nós vamos deixar, com todos aqueles que vieram antes, aquilo que é deles, com muito respeito. Porque é deles, e eles têm força e dignidade para carregar o destino deles, né? Então, isso é tudo muito grandioso. Então, a gente tem que aprender, sim, a receber elogio. A gente tem que aprender, sim, a colocar, muitas vezes, um valor, um preço no nosso trabalho. Né? Por que às vezes é tão difícil cobrar um serviço prestado? Porque eu não vejo valor naquilo que eu faço? Sim. Né? E geralmente nós temos a tendência de fazer isso com algo que é muito fácil em nós. Né? Então, por exemplo, minha mãe faz bolos, doces, cozinha muito bem. E eu tenho uma facilidade para fazer principalmente doces. Né? Então, vamos imaginar que um dia eu fosse vender isso. Aí a gente às vezes fala, mas quanto é? Você fala, não é nada. Por quê? Porque como é uma habilidade em mim, para mim é muito fácil fazer isso, eu não vejo valor naquilo. Mas veja, se a Jane vai comprar meu bolo, a Paloma vai comprar meu bolo, é porque para mim é fácil fazer, mas para elas talvez não seja tão fácil. E é assim que essas trocas aconteciam lá para trás, antes do dinheiro, em espécie, em cédula existir, né? Quem aqui tem antepassados que viviam em sítios e fazendas sabe disso. Então, eu tinha uma plantação de feijão e criava galinha. A Gi plantava arroz e, sei lá, criava boi. Como que a gente fazia? Não ia comer só feijão e galinha, a gente não aguentava. Então, nós trocávamos, né? Eu dava aquilo que me sobrava e ela trocava comigo aquilo que sobrava para ela. Era uma troca. Então, veja, o dinheiro é um movimento de troca. Então, eu tenho algo a oferecer que você precisa. Você, como moeda de troca, vai ter algo para me oferecer, que no caso seria o dinheiro, que eu também preciso. Então, nós fazemos uma troca. Agora, se eu tenho algo para te oferecer, mas eu estou dizendo para você que o que eu tenho não vale nada, Nem vou querer, não é? e às vezes, o que a gente quer com isso? Comprar reconhecimento no mercado negro, como diz o professor Leão. O que é comprar reconhecimento no mercado negro? A gente troca as nossas maiores habilidades, a nossa riqueza, por um tapinha nas costas. Por tostões. Gi, nossa, Gi, como você é especial, como você é linda, importantíssima. Nós trocamos às vezes, percebe? É como se a gente mendigasse afeto e atenção dos outros, reconhecimento. E quando nós fazemos isso? Quando nós não ainda reconhecemos o amor dos nossos pais por nós. Nós começamos a comprar esse amor no mercado negro, sabe? Fazendo isso. Essa troca. Que a gente paga um preço caro por ela muitas vezes. Quantas vezes no seu trabalho, no seu serviço, você foi entregando tanto, fazendo tanto para agradar todo mundo, para ser reconhecida. E, no final de tudo isso, você viu que você pagou um preço altíssimo. Às vezes você ficou doente, sobrecarregada, cansada, e quem sabe até um dia demitida. Endividada. Endividada, é. Né? Percebe como nós precisamos rever muitas coisas a respeito do dinheiro e da nossa relação com ele, para que ele possa vir e ficar.
A Vivi falou da questão da troca, né, do equilíbrio de troca, e a gente tem que tomar consciência também, uma postura diferente quando a gente também paga algo, quando a gente, sabe, o entregar o dinheiro, né, porque fala assim, eu vou pagar alguém, né, alguém fez um serviço para mim, lá eu me mudei, daí tá lá o pintor, eu vou pagar, uma dor no coração, assim, sabe, você fala, gente do céu, mas tanto, né? Bom, já estou diminuindo o outro, já é uma energia que não tem um equilíbrio ali, né? Aluguel, por exemplo. Aquela frase do aluguel, nossa, é um dinheiro... Como é que fala? Jogado fora. Jogado fora. Olha isso, né? Eu estava morando de aluguel, morei por muito tempo, né? Agora que eu voltei para minha casa, para o meu apartamento. E assim, eu tinha essa frase também. Aí, peraí, mas alguém, o dono do apartamento, ele deixou prontinho, bonitinho e disponível para que eu convivesse ali com a minha filha. Olha que coisa linda. É um dinheiro jogado fora? Não é. Não é. Está me proporcionando muitas coisas boas, tantos momentos bons, né? Então, é isso que a gente também tem que pensar. Estou entregando, mas estou entregando, estou bem, sabe aquele negócio, estou segurando no outro lado da ponta do dinheiro, assim, né? Já é pensando na escassez, né? Ai, mas cobra tão caro, fulano cobra tão caro, né? E aí, qual que é o valor que eu estou dando para o outro também, né? Então, essa é uma postura também desse equilíbrio de dar, sempre dar muito próspero, né? Fala, poxa, filha, estou entregando, estou pagando, mas olha, tá tudo certo, tá bom demais, né? Ali, a Paloma falou, repetimos frases que aprendemos e vamos fazendo mal pra gente. Porque é normal, né? Vem de normas, é tão repetido que fica normal. Dinheiro é sujo, dinheiro é difícil, né? Enfim, então isso tudo a gente também tem que repensar. Quando vocês pensarem no dinheiro, pensem, né? Eu para mim, eu tenho uma característica assim que eu trabalho muito, que é um dinheiro muito distante de mim, sabe? Algo assim que eu tenho que ralar, que eu tenho que suar, e é igual aquele coelhinho com a cenoura, sabe? Aí ali tá lá, eu e a cenoura, assim, não chega nunca. Então, e essa má consciência também. Minha mãe sempre ali, né, nessa distanciamento, então, opa, agora tá perto de mim, meu Deus, eu vou fazer agora com essa cenoura. Como a cenoura, o que eu faço com a cenoura? Põe a cenoura de volta lá no palitinho. A gente fica nesse questionamento, nessa culpa também, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem aqui um movimento, né, que a gente gostaria de compartilhar com vocês, né, algumas frases sistêmicas que vão, a gente acredita muito que vão destravar, né, vão liberar esse acesso, vão fazer esse movimento de vocês, e não do dinheiro, lembrando que o dinheiro está ali, o acesso está aqui com a gente, né, é uma questão nossa, de mudar uma postura interior, de vibrar positivo, né, de falar coisas positivas da forma como eu lido com o dinheiro, né, para que tudo comece a fluir. E o fluir é de lá para cá, né, aqui dentro e o de lá para cá, para que aí eu me libere, né, eu faço a liberação. É isso aí. Vamos para as frases, para esse momento, né, esse movimento. Então, eu queria convidar vocês agora, né? Nós já estamos aí há quase 1h30 aqui com vocês e respeitamos também muito o tempo de vocês de descanso com as famílias. Então, é um convite, né? Para que a gente possa, quem sabe, até pela primeira vez, olhar verdadeiramente para o dinheiro. Então, quem estiver conosco nessa, né? Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, inspirem profundamente 3 vezes, né? Inspirem o ar, soltem bem devagar.
E enquanto vocês fazem isso, vão sentindo atrás de vocês o papai e a mamãe, os avós, bisavós e muitas pessoas. A força de muitas pessoas. E à sua frente, eu quero que você visualize o dinheiro como uma energia grandiosa, de muita força, de força geradora de vida. E eu vou ler aqui para vocês algumas frases, e que vocês internamente, ou que vocês possam repetir em voz alta, mas do que mais do que uma palavra, isso seja um movimento dentro de vocês. Então, quem quiser pode repetir depois de mim. Dinheiro, agora eu vejo você. Reconheço sua energia vital e sua força geradora. Sinto muito por ter te afastado de mim, devido aos meus julgamentos, críticas e promessas. Sinto muito pela minha arrogância, em não te reconhecer como meu aliado e achar que eu poderia fazer, concretizar projetos sem a sua presença. Sinto muito por olhar para você, dinheiro, de forma egoísta, pensando apenas em mim e nos meus. Sinto muito, dinheiro, por culpar você por toda a discórdia, corrupção e devastação que existe no mundo. Sinto muito por achar você sujo e uma energia não benéfica. Sinto muito por toda a crença sobre você, dinheiro. Toda a crença que eu acatei e passei para novas gerações. Sinto muito por achar que a sua presença deve ser fruto sempre de muito sacrifício. Respire bem profundamente e eu vou dar um pequeno instante para que cada um de vocês possa colocar aí agora o seu sentimento. Dinheiro, não vejo você. Eu escolho e abro espaço para você na minha vida.
escolhe e abre espaço. De todas as formas. Você faz parte e pode ficar. Estou aberta para receber você. Com clareza, leveza, facilidade, honra e gratidão. Aceito todas as bênçãos de relacionamentos saudáveis, amorosos e equilibrados, com todas as áreas da minha vida, inclusive com a energia universal do dinheiro. Agora você pode ficar. E eu dou um lugar para você na minha vida. Inspirem profundamente. E no seu tempo vão abrindo os olhos. Se alguém quiser partilhar conosco aí, se sentiu algum movimento dentro de você, algo que possa ser uma contribuição também para o grupo, fique à vontade. É só abrir o microfone. Muito bem. Espero que todos vocês estejam bem. Vocês possam, assim como nós um dia, né, deixar que tudo isso lave vocês e que também possa ser derramado sobre aqueles que estão com vocês aí no trabalho, no dia a dia, né? Nós não podemos reter as coisas em nós. Todos nós estamos a serviço neste mundo, né? A serviço do nosso sistema, a serviço da humanidade. Estamos todos nós aqui. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pelo tempo, por esta energia deliciosa. Eu volto a dizer, vocês são a nossa riqueza. Isso tudo só tem sentido porque vocês estão aqui. A nossa riqueza são os outros. Né? Numa boa postura, nós podemos aprender tudo quando estamos numa relação com o outro. Então, muito obrigada, eu quero deixar aqui a minha gratidão, meu agradecimento, né? Lembrando que depois nós vamos colocar este encontro no YouTube, vocês vão poder assistir novamente se desejarem, ou até mesmo convidar alguém para entrar no grupo, acessar no YouTube, enviar o link, fiquem à vontade, né? Nosso objetivo é que esse movimento cresça cada vez mais. Tá bom? Agora eu vou passar a palavra para a Gi. Um beijo enorme para vocês e obrigada. Boa noite a todos, um bom descanso, né? E, como a Vivi falou, essa gratidão pela presença de vocês. Sabe o quanto o nosso coração fica quentinho e enriquecido com a presença de vocês. Bom descanso, muito obrigada a todos, viu? Selma, Maria José, Diandra, Kelly, Samira, Isadora, Guilherme, Paloma, Giovana, Cimeia, Pedro, Zeca, Marcos, Simone,
Viviane e Camila. Obrigadão. Tchau. Assim. Tchau, Tchau, Cíntia, tchau, gente. Giovana. Tchau, Fiquem um com prazer Deus. enorme, meninas, estar aqui com vocês. Morrendo de Ah, orgulho. O prazer é igualmente. nosso, viu? Nossa, me emocionei várias vezes, sempre aprendendo, né? E sempre tirando uma fatiazinha da cebola e acessando situações vividas, né? Vão fazendo parte, a gente sempre aprendendo. Que bom poder estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite, um prazer imenso. Saudades. Saudade, a gente também. Beijos, até. Beijo. Tchau.